Om Warjen Yuje Nunjan San Pema Ye Sadon Pola Yatsen Chugi Yundun Ye Pema Jun Leje Sudra Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudan Ruche Jinji Lam Che Su So Guru Pema Si Je Hum Om Jen Yu Je Nu Jan San Pema Ye Sadum Pola Yatsen Chugi Yudum Ye Pema Jun Je Sudra Kordu Kadru Mampe Kor Che Che Je Sudadru Che Jinji Lam Che Je Su So Guru Pema Si Je Hum Om Warjen Yuje Nujan San Pema Ye Sadum Pola Yatsen Chugi Yudrum Ye Pema June Je Sudra Kordu Kadru Mampe Kor Che Che Je Sudadru Che Jinji Lam Che Je Su So Guru Pema Si Je Hum Sanjay Chodan Suchi Chodan La Janchu Badu Dagi Chansuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanjay Drupa Shun Sanjay Chodan Suchi Chodan La Janchu Badu Dagi Chansuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Drupa Shun Sanje Chodan Suchi Chodan La Janchu Badu Dagi Chansuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinche Sanje Pa Show. Então a gente está retomando esse estudo que a gente não fez semana passada. E a gente hoje vai olhar então os capítulos 9 e 10, né? E Pedro, eu dei uma alteradinha em algumas coisas ali que eu vi que tu tinha marcado, né? Tu vai ver aqui enquanto eu for lendo, porque eu tomei uma liberdade de mudar outras coisas também. Não te contei. Depois a gente conversa. Tem uns termos meio estranhos, né? Eu acho, mas depois a gente fala. Claro. E é como se do início dessa conversa, né? Do que dá o teor do próprio texto, do próprio ensinamento, é muito interessante porque é como se ela começasse, guardadas as proporções, muito parecida com a maneira como a gente começa a se aproximar, né? Ou seja, a gente começa sempre de um jeito outsider, assim, no sentido que a gente olha para os ensinamentos como uma coisa bastante exótica. O que o budismo pensa sobre ganhar dinheiro? O que o budismo pensa sobre, enfim, eu quero ser feliz? É um pouco a postura do imperador do Japão da época, né? Como que a gente faz para ter prosperidade, né? Ele vai usar talvez termos mais rebuscados e ele também está numa posição de imperador do Japão da época, mas guardadas as proporções, é como se ele não necessariamente se desloca do mundo dele para tentar entrar no mundo do mestre dele, né? O próprio mundo que o Dharma oferece. Ele está dentro do mundo dele, olhando o que o budismo tem para ajudar no mundo que ele está vivendo.
exatamente como a gente começa, né? A gente está no nosso mundo, a gente dá uma olhada e a gente fica adivinhando ou consultando o que o budismo pensa sobre tal coisa. Eu tenho essa opinião sobre isso. O que os budistas pensam sobre isso? Então a gente fica consultando, a gente fica comparando. E é exatamente isso que começou o início do texto, ele tem muito essa temática, né? Ele quer consultar o próprio mestre dele sobre como que o budismo vê questões que são profundamente caras para ele, como são para nós mesmos também. Só que aos poucos, ele dá para sentir que ele vai fazendo uma transição, e essa transição vai ficar clara, especialmente nesse trecho que a gente vai olhar hoje, em que é como se essas questões, não que elas tenham desaparecido da vida dele, elas tenham se resolvido, mas é como se, num certo sentido, elas foram amadurecendo, como a gente pode notar dentro da gente mesmo, né? Lentamente a gente vai tendo uma sensação que essa visão de que o samsara ele é completamente contraditório, que a felicidade e o sofrimento elas andam juntas, que a gente não consegue segurar as coisas por muito tempo e assim por diante, e que ainda que a gente consiga ter aquilo que a gente quer, aquilo vai se mostrar como insuficiente com o tempo, e para não dizer que a gente não pode acabar tendo um sofrimento proporcional ao apego que a gente acaba gerando às coisas, né? Então, o samsara ele é muito complicado. E é como se esse amadurecimento dentro de cada um, e aqui é como se a gente estivesse vendo isso acontecer dentro da figura do próprio imperador do Japão, que é quem faz as perguntas, ele então, pela primeira vez, começa a se perguntar sobre, bom, mas e a vacuidade, né? E essa coisa do Prajnaparamita. Ele começa, então, a querer aprofundar a visão. Então, não que ele tenha desistido de dar certo, porque a gente também não desistiu de dar certo, mas é como se a intensidade tivesse diminuído um pouco e isso abriu um espaço para a gente poder pensar outras coisas que antes a gente talvez não se permitisse ou nem conseguiria. Mas esse espaço ele começa a se abrir e a gente começa a iluminar essas questões de outros ângulos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, dentro da estrutura tradicional do Dharma, é como se as 4 novas verdades, né, essa contemplação das 4 novas verdades, ela fosse se aprofundando dentro de nós, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, de tudo aquilo que vai corresponder à própria fundação, né, do caminho. Então aqui especificamente, né, no trecho que a gente vai começar a olhar hoje, ele vai entrar umas questões muito interessantes, porque ele vai se perguntar sobre... Ele vai usar o pano de fundo do que acontece no Japão naquela época, né, das tradições religiosas do Japão daquela época e da própria forma como o budismo vinha se estabelecendo para discutir questões que elas são atemporais, questões que a gente vê acontecendo com a gente hoje e que a gente, ao olhar para o texto, a gente não deveria se perturbar pelo contexto cultural, né? Não deveria sequestrar a nossa atenção a ponto da gente ficar sequestrado, né, capturado por umas questões mais técnicas assim das escolas, né, dos rituais, mas é sempre melhor a gente tentar manter uma abertura de tentar entender o contexto, né? Ou seja, o que acontece quando o Dharma começa a se estabelecer na nossa vida, ele começa a se estruturar socialmente. Então ele começa a ganhar uma coisa terra. Então pode ser que ele comece, ao ganhar um corpo, uma forma, comece a ganhar uma estabilidade, ele comece a ganhar também uma estrutura. E essa estrutura, ela inevitavelmente é uma estrutura que vai surgir por dentro do samsara. Então aquilo começa a dar problemas, né? Então ele vai começar a analisar isso, né? À medida que o Dharma vai se estabelecendo, ele vai se estruturando, começa a surgir um samsara infiltrado ali dentro. E esse samsara infiltrado, ele é muito paradoxal, porque ele tem uma cara de Dharma, mas ele pode ser um samsara com cara de Dharma. Então ele vai
ele vai começar a discutir essas coisas, né? Então, para a gente poder começar, né, eu acho que todo mundo tem o texto, né? Todo mundo conseguiu abrir o texto. Então, ele vai começar a falar de uma escola, né, de uma escola budista que já havia no Japão, que não é a escola Zen, né, que é a escola do budismo Shingon. Então, ele vai fazer a seguinte pergunta, né, o imperador do Japão da época. Ele vai fazer uma análise, né, de como que as tradições espirituais funcionam, né? Ele vai dizer assim: alguns sacerdotes dessa tradição Shingon, eles afirmam que as realizações manifestas, as realizações com forma, expressam o verdadeiro espírito do budismo esotérico, e aqui esotérico com S, e que a veneração do aspecto sem forma é o ponto de vista das tradições esotéricas, né? Aqui esotérico com X. O que você pensa disso? Então aqui tem muita coisa na pergunta dele, né? Então, ele vai fazer uma distinção muito parecida aqui, que é essa linguagem que o Lama usa, né, de o caminho ser com sinais ou do caminho ser sem sinais, né? Então, esse esotérico com S é como se estivesse usando sinais, estivesse usando uma forma para apresentar o caminho. E essa forma com esotérico com X, né, que ele vai usar uma dicotomia. É como se fosse sem formas, né? É como se fosse um caminho direto, abstrato talvez. Essa conversa, na verdade, ela é uma conversa sobre meios hábeis, né? Porque, por exemplo, a gente está no meio de um conflito, a gente está no meio de uma dificuldade, a gente quer ajudar alguém, não sabe como. Para algumas pessoas, a gente vai precisar literalmente desenhar para a pessoa o que é que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão imerso dentro de uma bolha que se não vier alguém e desenhar para nós, a gente não vai conseguir se dar conta de tão chafurdado que a gente está lá dentro. Então, o caminho sem forma, naquele momento, pode ser que não funcione. Pode ser que a gente precise de um caminho com forma. O caminho com forma é assim, vem alguém e desenha para nós alguma coisa, nos conta uma história. Aí a gente faz um deslocamento, a gente faz um trajeto para fora daquela bolha. Quando a gente faz esse trajeto, a gente sai e a gente se dá conta que a gente talvez não precisasse, mas naquele momento foi necessário. Mas a história que o outro nos contou, ela dentro dela mesma não tinha nada. Isso é como a gente está andando de avião e a pessoa do nosso lado, aí tem uma turbulência, né? Começa tudo a tremer. E a pessoa do nosso lado começa a ficar nervosa. Aí a gente vai lá e dá a mão para a pessoa. Qual a chance, né? A gente está a 10 quilômetros de altitude, a 900 quilômetros por hora. Qual a chance daquilo ter, assim, ser uma terra realmente, né? Daquilo realmente funcionar? Mas pode ser que funcione, né? Pode ser que funcione. Isso é o método com sinal. Ele não tem nada dentro. Ele não tem como ele mesmo produzir alguma coisa. Porque não tem chance nenhuma. Mas naquela hora, pode ser que funcione. Ou, por exemplo, alguém está muito ansioso, muito nervoso, a pessoa não consegue meditar. A gente diz, olha, você sente e foque no espaço. Não, não dá. Aí tá bom. Aí a gente diz, não, então tá, então você sente, ou melhor, deite, fecha os olhos. Aí você começa a imaginar uma luz verde clara ou azul clara, que ela vai entrando pelas plantas dos seus pés, ela vai subindo pelas suas pernas, ela vai acalmando, ela vai acariciando o seu corpo. E toda a tensão, negatividade, ela vai saindo do seu corpo. É cada exalação você isso, inspiração você aquilo. Então a gente cria algo para simplesmente como um veículo, para levar a pessoa para um outro lugar. Mas aquilo que a gente usou, aquilo mesmo não tinha nada dentro. Então quando a gente olha os ensinamentos que são considerados diretos, ou seja, sem forma, e ele vai voltar muitas vezes a esse termo aqui, né, sem forma, esse esotérico com X, né? É uma expressão que ele encontra aqui, né, ou como se fosse sem sinais, né? Do John Limpa ele usa essa expressão, sem sinais. Ele é muito direto e
ele é a culminância, né? Ele é a culminância. Então, os caminhos com forma, eles culminam nos caminhos sem forma, nos caminhos onde não é necessário mais a gente precisar desenhar, não é mais necessário a gente criar alguma coisa para o outro poder fazer aquele deslocamento. Mas por um tempo aquilo é necessário. Então, o que acaba acontecendo? Do mesmo modo que, por exemplo, a gente vai usar uma meditaçãozinha dessas, né, da pessoa visualizar uma coisa dessas, começam a surgir muitas formas diferentes, muito criativas, da gente ajudar o outro a fazer uma viagem, um deslocamento até uma região que ela se veja fora, ela se veja muito maior do que aquilo que ela estava inicialmente. E aí a gente viu que deu certo. Aí a gente conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa. Aí a gente começa a criar uma forma, a gente cria um protocolo. É assim. Esse protocolo a gente quase que patenteia. E a gente diz, olha, isso aqui agora é uma tradição. Nessa tradição é assim, a pessoa primeiro deita, a pessoa não vai fazer sentada, ela vai deitar. A cor é verde clara. Não é roxo, não é cinza, é verde claro. Começa, tem que ser pelas plantas dos pés. Não adianta entrar pelo tornozelo, pela canela, que não funciona. A gente cria um protocolo. E seu próprio samsara se desenvolvendo, né? A gente vai vendo os 12 elos, aquilo que começa de um jeito quase ingênuo, simples assim, vai se solidificando. Então começa a surgir esse samsara dos meios hábeis, com forma e sem forma. E aquilo fica tão rico que a gente, quando começa a mergulhar dentro das formas que são meios hábeis, a gente pode facilmente se esquecer do aspecto sem forma, que é o próprio aspecto da liberação. Então aqui ele está trazendo, a partir da própria Prajnaparamita, uma conversa e uma discussão sobre como que esses aspectos, por dentro das tradições espirituais, aqui ele está usando o budismo como uma forma de iluminar esses pontos, mas isso não está restrito ao budismo, né? Essa questão a gente vê em todos os lugares, na verdade, em todas as tradições, em todas as formas de meios hábeis, né? Quanto que o meio hábil, a forma se atravessa e se sobrepõe ao aspecto que ela pretende levar a gente, né? Muito fácil a gente se atrapalhar no meio disso, né? Então a conversa, o pano de fundo da conversa que ele vai iniciar agora é esse, né? Então tem os meios hábeis e tem a maneira pela qual a gente lida com isso, também a solidez que a gente acaba muitas vezes dando a esses meios hábeis e a gente acaba esquecendo do resto. E como que as tradições ou as formas de comunicar aquilo de um jeito muito direto, elas então podem funcionar. Então ele vai trazer isso, né? Ao longo do livro, ao longo do texto, esse tema ele vai retornar muitas vezes. Aqui é a primeira vez que ele vai tocar nesse assunto. Mas os próximos capítulos, né, as próximas partes, né, a gente está na parte 1 do livro. A parte 2 é como se fosse a base da parte 2 já fosse o Prajnaparamita 100%, né? Mas aqui ele está iniciando, ele está tocando nesse assunto pela primeira vez, dentro desse texto, da forma como a gente está olhando, né? Então, a gente está iniciando uma conversa sobre esses pontos, né? A gente vai voltar mais vezes para isso, né? Então, a resposta do Modo Soseki é muito boa, né? Ele diz assim, do ponto de vista do verdadeiro Buda Dharma, não pode haver distinção entre com forma e sem forma, como um ranking, né? Por quê? Porque qualquer forma, ela é vazia, ela mesma, né? Então, forma e vacuidade não se separam. Então, ele começa a conversar sobre isso. Aí ele diz assim, mas uma vez que a mente humana ela funciona tanto de formas deludidas como de formas iluminadas, se distingue-se forma de não forma. Os ensinamentos das tradições não budistas
também discutem forma e não forma, assim como os ensinamentos do Hinayana, os ensinamentos expedientes do Mahayana e os verdadeiros ensinamentos do Mahayana. Ensinamentos expedientes do Mahayana seriam assim, os ensinamentos do Mahayana que preparam a pessoa para o próprio Mahayana. Contudo, embora todas essas tradições falem de forma, não forma, elas diferem no que elas pretendem com esses termos. O Dharma profundo e sem forma, do qual se fala no esotérico Mahavairukana Sutra, não é o Dharma sem forma de que se fala no budismo esotérico, com X. Isso corresponde ainda menos às compreensões não budistas. Então ele vai expandir isso agora, né? Ele diz assim, um comentário sobre o Mahavairukana Sutra diz que tanto a vacuidade quanto a não vacuidade são, em última instância, sem forma, e que aquilo em que toda forma é imanente é o samadhi da grande vacuidade. Vacuidade é aquilo desprovido de forma, enquanto não vacuidade é aquilo que possui forma. Então aqui ele como se ele escancarasse a forma como a gente olha para as coisas, né? Então, se a gente olha para algo e aquilo tem um corpo, então aquilo é uma forma, não é vazio. E se a gente olha para o nada, parece que está mais perto da vacuidade. É como se ele estivesse escancarando um hábito interno da própria mente dual que a gente carrega quando a gente se aproxima dos ensinamentos do Prajnaparamita, por exemplo, que a gente sempre olha para as formas como se elas fossem cheias ou vazias. Então a gente olha e a vacuidade parece que é sempre uma oposição à forma. Parece que a vacuidade é uma oposição à sensação. Então se eu sinto, aquilo é real, aquilo não pode ser vazio. Mas se eu estou sentindo menos, parece que eu estou mais perto da vacuidade. Mas se eu estou sentindo mais, eu estou mais longe da vacuidade. Então ele começa como se ele estivesse brincando com isso, né? Com a nossa sensação de que não, isso aqui agora está muito sólido, então não é vazio. Aí se fica menos sólido, então a vacuidade, então parece que então ela é. Como que a gente faz para ultrapassar essa sensação de que é uma oposição, né? Como ultrapassar a oposição? Em que sentido, então, nós podemos dizer que tanto a forma como a não forma são desprovidas de forma? Aquilo que está além da ausência de forma e que, além disso, contém toda a forma, não é aquilo que as pessoas comuns concebem como uma forma. Portanto, é dito que a ausência de forma, como ensinada na tradição esotérica, é o portão mais sutil e profundo do Dharma. Ela não pode ser compreendida pela mente deludida comum. Está, assim, além do alcance da sabedoria comum. Não se pode argumentar, então, que colocar tal ênfase sobre a não forma está em desacordo com o verdadeiro espírito da tradição Shingon. Isso só se aplica se nós interpretarmos a não forma como estando de que estamos falando como correspondente à ausência de forma, como compreendida nas tradições esotéricas. Então, nós teríamos motivos para rejeitá-la. Então, agora ele dá um exemplo. Ele diz assim, se uma pessoa que atingiu a realização da não forma realizar rituais, aí ele usa um exemplo aqui que é um ritual da escola Shingon, que se chama Jobuko, para ajudar a guiar os seres deludidos, ela não deve ser criticada por utilizar poderes com forma. Qual o problema, né? Por outro lado, se uma pessoa apegada às coisas mundanas, motivada por desejos egoístas, por fama, riqueza, realizar rituais, kaji e cerimônias esotéricas, seja para si mesma ou para outra pessoa, ela não realizará benefícios com forma, e muito menos benefícios sem forma. É como uma criança pequena tentando usar uma espada afiada. Ela pode facilmente se ferir ou se matar, e mesmo que ela escape de ferimentos físicos, pode destruir a lâmina e tornar a espada inútil ao golpear pedras ou a terra. Então aqui ele também nos convida a lembrar que qualquer meio hábil
a gente não costuma olhar para as coisas que a gente faz como meios hábeis. A gente olha para as coisas que a gente faz como coisas que a gente faz, como sendo muito concretas, né? Mas a gente não olha para elas como sendo meio hábil para levar o outro para um outro lugar. Porque no fundo o que a gente faz o tempo todo é só isso, né? A gente está trocando lugares internos uns com os outros, né? A gente quando dá um presente para alguém, o presente ele é meio hábil para o outro acessar um lugar interno que a gente mais ou menos imagina que ele vai acessar, né? Como a gente, por exemplo, quando todo mundo já deu essa bola fora, assim, né? De, por exemplo, ler uma notícia, ver uma foto, ouvir uma música, ver um filme, manda para alguém e diz, olha, eu lembrei de você. Então a gente, quando entrou em contato com aquilo, foi transportado para uma região sutil. E a maneira que a gente quer convidar o outro a visitar aquele lugar sutil que a gente mesmo está morando naquele momento é compartilhar aquilo com ele. Mas a gente não tem nenhuma garantia que o outro vai visitar aquele lugar sutil. Que não tem. No fundo, é sobre essa comunicação que a gente está falando. Então, é um meio hábil. Como que a gente convida o outro? O Buda, ele está lá, no Dharmakaya. Pensa, como é que eu vou convidar os seres a virem reconhecer esse Dharmakaya, que é sem forma, né? Como que a gente faz? Será que eles vão ter que rezar? Será que eles vão ter que meditar? Será que eles vão ter que ler um livro? Só que aquilo vai ficando tão denso que a gente se esquece. Que a gente se esquece. Então, a gente deveria olhar para as coisas como meios hábeis. Quando a gente vai lembrando das coisas como meios hábeis, elas são setas que nos remetem para uma outra coisa, né? Elas mesmas não têm nada dentro, né? É como segurar a mão de alguém no avião, no meio de uma turbulência. Não tem nada dentro, mas ainda assim convida para um lugar interno. Então, os meios hábeis, como os rituais, é o que ele está dizendo. Os rituais, os meios hábeis, eles deveriam, de alguma forma, né, como aquela imagem que o Lama usa, né, do japamala, né, do rosário, das contas, que tem um fio por dentro, né? Então, a gente, de alguma forma, deveria passar um fio que leve o outro para um lugar mais amplo, até o reconhecimento desse lugar sem forma. Sem forma porque tu não tem um corpo, tu não consegue delimitar ele com características grosseiras, né? Não é mais possível fazer isso. Então é isso que ele está dizendo. Então ele diz assim, né? Os antigos mestres, eles expuseram os princípios do esoterismo de uma maneira similar. Por exemplo, o poder desse ritual Joguku poderia ser utilizado para subjugar os impulsos maléficos e as visões falsas dos seres não iluminados e guiá-los para a verdade do Buda Dharma. Então, naquele momento, falar do aspecto sem forma não vai funcionar. A gente vai precisar de uma meditaçãozinha guiada, de alguma coisa. Então, aqui ele usa esse exemplo, né? A gente usa alguma coisa que funcione naquele contexto, que é subjugar os impulsos maléficos e as visões falsas, para que a rotação diminua, para que surja mais espaço dentro, e aí esse espaço consiga produzir uma consciência maior. A verdade do Buda Dharma começa a aparecer. De uma forma similar, pessoas más que obstruíram o Buda Dharma e não demonstraram inclinação alguma a alterar os seus caminhos errôneos, elas poderiam ser ritualmente destituídas da vida, de forma que, após o firme estabelecimento do verdadeiro Dharma, elas poderiam ser apresentadas ao Buda Dharma através do uso de diversos recursos. Isso aqui é um pouco chocante, né? Porque é como se fosse uma guerra, já é uma guerra mística, né? Ela já virou uma guerra para lá de Cavaleiros do Zodíaco. Agora, se a gente lê esse livro que a Bodhisattva publicou sobre os ensinamentos, o tempo de Guru Rinpoche, aquilo era uma guerra que tinha, né? Guru Rinpoche fez muita coisa para conseguir lidar com aqueles tibetanos, porque a galera não era fácil. Então é muito
É muito paradoxal essas coisas. No Japão também há. Mas no final aqui, o Muso Soseki, ele vai dar uma visão muito legal sobre essas questões todas, né? Então tem isso, né? Ou uma pessoa que perseguiu outras e fez com que fosse impossível que elas aceitassem os ensinamentos budistas, ela poderia ser subjugada, de forma que aqueles que desejassem aceitar o Buda Dharma estariam livres para fazê-lo. Em cada um desses casos, os bodhisattvas utilizaram tais upayas, seriam meios hábeis negativos, apenas para avançar o Dharma e beneficiar os seres vivos, e nunca para obter fama secular e lucro. Ainda assim, na tradição tibetana, que no Japão eu acho que isso não chegou depois, tem essa prática de Chod, né? Que é uma prática em que tu não destrói o inimigo, mas paradoxalmente tu alimenta ele, né? Tu alimenta ele, tu dá o que ele precisa. Então, é como se fosse mais radical ainda tu alimentar, porque O áudio se tu do Henrique tá ruim. o meu áudio tá ruim? Não, eu acho que é a tua conexão, talvez. E então tem essa prática que é baseada no Prajnaparamita, porque no fundo tudo que o demônio, né, eles usam essa linguagem, tudo que o demônio quer, no fundo é vazio. Aí a pessoa, no fundo, no fim, ela doa a si mesma, né? Porque o que é mais caro para nós, no fundo, é a gente mesmo, né? É o nosso corpo. É o nosso corpo. Aí, se a pessoa contemplou o Satipatthana e viu que o joelho é só o joelho, o braço é só o braço, a cabeça é só a cabeça, e que ela não está lá no meio, então ela começa a dar essas coisas para o demônio, né? Porque ela sabe que ela mesma não é aquilo. E é uma outra forma de olhar para essa questão aqui, né, dos meios hábeis, né? Aqui ele usa uma linguagem mais bélica, né? Que também existe. Então ele conta umas histórias um pouco chocantes, né, para o ambiente paz e amor, assim, que a gente culturalmente colocou o budismo, né? Então ele conta umas fofocas aqui históricas, né? Então, por exemplo, no Sutra do Nirvana se conta como que o Buda, no renascimento anterior, então muitas vidas atrás, né? Ele era um rei. E ele notou que um grupo de monges maléficos no seu país estavam perseguindo um outro monge, de quem se ressentiam por sua prática rigorosa do Dharma. O rei subjugou os monges maléficos, ajudando assim o monge virtuoso. Uma vez que o rei agiu unicamente para promover o Buda Dharma, ele não incorreu nem mesmo na mínima retribuição, kármica no caso, né? Foi o mesmo no Japão, quando o príncipe Shotoku rezou pela derrota do clã Mononobe, liderado por Mononobe no Moriya. Se o príncipe não o tivesse feito pelo bem do Dharma, mas apenas para destruir um inimigo e aumentar suas próprias chances de sucesso mundano, ele teria sofrido retribuições kármicas, tanto na vida atual, impedindo-o de fazer suas contribuições ao desenvolvimento do país, e também em vidas futuras, causando renascimentos e circunstâncias infelizes. Como o Sutra do Nirvana diz, retribuir malícia com malícia é como tentar extinguir fogo com óleo. Ou seja, a pessoa recebe uma ação negativa e ela retribui com uma outra ação negativa. Isso é como extinguir o fogo com óleo. Então, paradoxalmente, não foi isso que eles fizeram, porque eles não retribuíram aquilo dentro de um ambiente dos infernos, nem do ambiente com apego, nem com aversão. Por isso que não foi, nesse caso, fogo com óleo, né? Aí ele diz, os Budas e os Bodhisattvas, eles demonstram a mesma preocupação a cada um dos seres sencientes que teriam em relação ao seu único filho. Tampouco se vê qualquer parcialidade na compaixão dos deuses japoneses.
uma vez que eles são Budas e Bodhisattvas que assumiram a forma de deidades para aprofundar o seu trabalho de salvação. Assim, se alguém, por motivos egoístas não relacionados ao Dharma, pedisse aos Budas e às deidades que destruíssem os seus inimigos e ajudassem os seus aliados, você acha que eles fariam o que lhes foi pedido? Que é a história do Sansara, né? A gente usa o Dharma para resolver o Sansara, que é o que não funciona. Aqueles com fé verdadeira no Dharma não se consideram afortunados, nem mesmo se os céus os recompensarem com uma vida longa e pacífica. Porque é frequentemente essa boa fortuna menor que amolece as pessoas e enfraquece a sua motivação para seguir o caminho, fazendo com que, no fim, elas caiam para os reinos maléficos. Aquele texto sobre transformar adversidade e felicidade em caminho, ele fala sobre isso, né? Que os tibetanos diziam que um grande praticante, ele é testado não quando as adversidades caem sobre ele, mas quando dá tudo certo. Porque a adversidade, a pessoa vai praticar e encontrar um jeito de sair de lá, porque ninguém quer sofrer. Agora, quando está dando tudo muito certo, aí é que mora o perigo, porque é muito pegajoso e muito sedutor. Aí é muito mais complicado. Então é isso, né? Então hoje de manhã o Lama estava lembrando essa questão que ela é muito chocante, né? De imaginar que Mara está acima dos Bodhisattvas, né? Os Bodhisattvas, eles estão sob o poder de Mara. Então, o fato dos Bodhisattvas estarem sob o poder de Mara significa que os Bodhisattvas estão no Sansara, é óbvio. Eles têm a motivação, eles têm os ensinamentos, mas Mara está acima deles, né? Então, os Bodhisattvas vão passar por todas as adversidades, inevitavelmente. E é assim. Então, por um outro lado, isso é um dado de realidade muito importante, porque é como se a visão de santo e de demônio ela não coubesse, né? Porque é simplesmente o jogo de Mara acontecendo, né? Não tem um santo e um demônio em algum lugar, né? É simplesmente o jogo de Mara acontecendo. Aí ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: nem os budistas desejam viver em uma era sem o Buda Dharma, sem o Dharma do Buda. Mesmo numa terra tão sabiamente governada quanto era a China durante os reinos dos 3 soberanos e dos 5 imperadores, que foi uma época de ouro da China, mas não tinha o Dharma ainda. Mesmo que vivamos em tempos conturbados, não há razões para lamentar, contanto que o Buda Dharma floresça, exista, né? Porque tem uma forma de olhar disponível. Pior que isso é não ter uma forma de olhar disponível. Assim, os discípulos do Buda, independentemente de seguirem o caminho da meditação, a doutrina ou o Vinaya, eles deveriam fazer tantas preces pelo vigor do Dharma quanto fazem pela paz mundial, por exemplo. Uma vez que as suas preces serão certamente atendidas por todos os seres que em vidas anteriores aprofundaram o voto e adquiriram o poder espiritual necessário para avançar no caminho. Porque é como se a paz que não tivesse essa lucidez profunda, ela sempre é uma paz frágil, né? Porque ela é uma paz que depende ela tem uma região de apego por base. Então ela vai girar, né? Não vai durar. E aqui a gente está encerrando já esse trecho, né? Ele diz assim, agora ele também está criticando meios hábeis, né? Formas ritualísticas ou religiosas de misturar as coisas, né? Ele diz assim, tem algumas pessoas que dizem que matar com flechas, com espadas e outras armas cria karma negativo, enquanto que matar com feitiços e rituais resultaria em mérito. Isso é um equívoco terrível. Utilizar armas para matar pode ser meritório
Vê só, se as nossas intenções foram como do Buda, Shakyamuni, quando numa vida anterior como um rei destruiu monges maléficos pelo bem do Dharma, ou como o príncipe Shotoku, quando ele fez preces para a derrota de Mononobe no Moria. É um pouco estranho, eu sou um pouco teimoso, né? É estranho pensar isso aqui. É muito estranho, mas tudo bem. Está aqui no texto, né? Mas é muito estranho. Mas as cerimônias esotéricas e rituais realizados por fama e ganho mundanos não trazem nada além de karma maléfico. É por isso que o Sutra da Rede de Brahma, como parte da sua injunção contra tomar a vida, proíbe matar por meio do uso de encantamentos ou mantras depravados. É não matar, não importa o jeito. Pode ser rezando, também não. Então, há aqueles que dizem que nenhum karma maléfico resulta desse ritual, Jobuku, que eu não descobri muito bem como é que é, mas eu prometo, na próxima semana eu vou fazer um tema, descobrir o que é esse Jobuku, que mata nossos inimigos, com o objetivo de conduzi-los até o estado búdico, no seu próximo renascimento. Agora, a forma como ele conclui é muito bonita. Ele diz assim, então tá, então tem os rituais que é para destruir os inimigos. Aí ele diz assim, se esses rituais fossem verdadeiramente capazes de levar alguém até o estado búdico dessa maneira, então isso seria de fato maravilhoso. Mas isso não levaria à conclusão precipitada de que é melhor não direcionar tais rituais para inimigos odiados, mas sim para aqueles que nós amamos, para que eles possam se tornar Budas o mais rapidamente possível? Então ele, na verdade, aqui enrolou todo esse tempo o imperador para terminar desse jeito. Tipo, olha, não perde tempo com esse tipo de encantamento, de feitiçaria, mas direciona essa energia para os seres que tu acha que vão conseguir avançar e as coisas vão se resolvendo desse jeito, né? Não perde tempo fazendo guerra, né? Isso para o imperador não era muito fácil, né? Porque ele com certeza tinha um exército, mas era assim. Então isso aqui para nós também fica, né? Porque é tipo assim, não vale alimentar qualquer sentimento de vingança ou qualquer coisa do tipo, né? Não vale, perda de tempo. Não vale a pena. Melhor a gente direcionar a energia numa direção positiva, que a gente sinta que aquilo vai fluir, né? Então ele mesmo precisou desse meio hábil aqui para enrolar o mestre, o imperador, tanto tempo para terminar desse jeito, né? Aí vem capítulo 10, é um pouquinho mais curto, inclusive, né? Que é fazer preces por apoiadores influentes. Ou seja, a pessoa ter apoiadores influentes que possam, então, ser patronos favoráveis, né? Mas aqui também ele está falando de um aspecto muito interessante, que é um aspecto de quando começa a surgir uma estruturação, começa a surgir uma formalização. É como se, num certo sentido, já não andasse mais tanto por mérito, nesse sentido de uma simplicidade extrema, mas começa a surgir uma estrutura que precisa de recursos independentemente do que venha acontecer, ou seja, independentemente se ela tem mérito ou se ela não tem mérito, tem conta para pagar e nós temos que fazer isso aqui girar agora. Então ele começa aqui a analisar esse processo de que vai tornando tudo mais denso, vai ficando tudo mais complexo, tudo mais estruturado, e aí o que acontece? O controle de qualidade já não passa a ser necessariamente se aquele movimento está sendo benéfico, está sendo sentido como sendo benéfico pelas pessoas, e aí então começa a surgir um apoio espontâneo e natural. É como se isso não acontecesse mais. Mas aí tu tem uma estrutura e tu começa a precisar então de financiadores, tu começa a precisar de uma estrutura externa que possa então apoiar aquilo. E aí ele começa aqui então a conversar sobre isso.
parece que ele está falando apenas de um tempo antigo, de quando o budismo estava se estruturando no Japão. Então tem essa parte histórica que é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui fica para a nossa própria vida, né? Porque o quanto que é difícil a gente imaginar ser possível fazer um movimento que flua por dentro dos méritos, e daqui a pouco a gente começa a imaginar que se tivesse assim alguma coisa influente ou grande que fosse lá e bancasse tudo, então a gente estaria relaxado e poderia fazer a nossa prática, não precisaria mais pensar em nada, né? Então aqui no fundo essa tensão, essa conversa, ela é como se tivesse esse ambiente também, que é profundamente pessoal também, né? Então ele diz assim: o Buda disse que o Dharma deveria ser transmitido a monarcas, oficiais e patronos poderosos, tanto para o bem-estar dos apoiadores, quanto para a prosperidade do budismo. Então ele tenta dar um nó no Muso Soseki, né? Porque a pergunta já é meio enviesada. Ó. Não seria lógico, então, que os monges deveriam rezar por esses apoiadores? A resposta do Muso Soseki é assim: ao ensinar o Dharma a pessoas como monarcas e oficiais, o Buda não tinha a intenção de que eles o utilizassem para buscar fama e riquezas mundanas. O seu objetivo era de que eles pudessem proteger o budismo, difundir os seus ensinamentos e, finalmente, deixar o mundo da ilusão. Então, ainda que parecesse que, no fundo, o fato de você explicar o Dharma para um rei fosse para que ele pudesse governar melhor e assim por diante, no fundo é para o rei atingir liberação. É para todo mundo atingir liberação e não ficar preso. Então, não era para simplesmente construir um reino cor-de-rosa, né? É para atingir liberação. Mas como aquilo muitas vezes não vai acontecer de uma forma direta, a gente faz um patamarzinho assim melhor, mas aquilo é para já impulsionar para uma outra coisa. Então ele diz assim, o Buda ensinou os reis e assim por diante a fazer preces para o mundo pacífico, porque é melhor o mundo pacífico, pela segurança daqueles que sustentam o budismo, pela disseminação dos ensinamentos e pelo bem-estar de todas as criaturas. Se os monges também fazem preces com esse espírito, então eles não contrariam o objetivo do Buda. Embora nós estejamos agora na última era do Dharma. Isso aqui ele estava falando em 1300. Imagina se ele suspeitasse como é que está 2022, né? A situação do budismo parece afortunada. Olha que maravilha. Com monges, sejam eles das tradições meditativas, doutrinais ou do Vinaya, que seriam celibatários mesmo, né? Livres da obrigação de seguir uma carreira militar ou no governo. Então, veja, os praticantes, eles tinham quitação militar, free. Isso é uma grande vantagem, né? E também não precisavam virar funcionário público. Eles estavam livres desse karma também, né? Ou seja, ele não pareceu muito favorável aqui a situação. Ocasionalmente, é pedido aos monges que eles oficiem rituais públicos de preces. Ou seja, eles são convidados a conduzir preces, a dar uma palestra, alguma coisa assim. Mas não há nenhuma necessidade de recusar tais pedidos, quando essas preces elas são oferecidas por objetivos valorosos, né? Não tem por que negar. No entanto, devido às perturbações sociais dos anos recentes, muito do que acontece durante os rituais das preces, tanto na região de Kanto quanto na região de Kyoto, é bastante estranho e faz com que nos perguntemos como exatamente isso constitui uma prece. Então, estava tendo algum problema lá naquela época. Um dos princípios fundamentais do ensinamento do Buda é de que tudo se completa através da harmonia das causas de causas e condições, e da dinâmica entre o poder do Buda e a receptividade humana. Esse ponto é muito importante, né? O quanto que cada um está aberto. O quanto que cada um está aberto.
receptividade é sobre isso, né? Porque é mais ou menos assim, a gente está aberto desde que encaixe aqui. Agora, se não encaixar exatamente aqui, eu já não sei se eu estou aberto. Então, esse que é o problema, né? Essa é a grande questão. A gente está, é como se o nosso grau de abertura ele tivesse muitos filtros e aquela luz vai ter que atravessar todos aqueles filtros. E aí o que chega é uma fração do que eventualmente foi emitido, né? Os grandes professores e preceptores de tempos antigos, aqui eu mudei a palavra, né? Acho que era, eu não lembro como é que era, mas eu mudei aqui, eu botei preceptor, eu achei melhor. Utilizaram as preces pela nação e invocações contra infortúnios como um paia, um meio hábil, para conduzir os seres a um conhecimento mais profundo do caminho. Mas eles nunca realizaram esses rituais, eles nunca realizaram rituais espirituais, vamos dizer assim, para ganhos próprios ou fama pessoais. Uma vez que eles mesmos eram corporificações da grande compaixão, eles eram venerados por todos, de monarcas e oficiais da corte às classes mais baixas. Essas forças, isso aqui é muito bonito, a fé da população, a virtude dos próprios sacerdotes, o poder do Buda e o poder do Dharma, tudo operava junto, harmoniosamente, para produzir as causas e condições que tornavam as cerimônias efetivas. Isso aqui lembra tanto um texto muito clássico na antropologia do Lévi-Strauss, que é sobre eficácia simbólica, né? Em que ele vai contar sobre ele como antropólogo francês um pouco chocado numa aldeia indígena, uma mulher que estava prestes a dar à luz, ela estava grávida, e o bebê não estava em posição de um parto normal. Ele não estava com a cabeça encaixada, né? Não ia dar certo. E aí o que eles faziam? Eles chamavam um xamã. E aí o que acontecia? A mulher ficava lá e o xamã não encostava na mulher. O xamã fazia o ritual. E aí a criança trocava de posição e nascia sem problemas. E aí o antropólogo esse ficava, né, dentro de um fundo materialista em que você faz movimentos causais e aí você obtém coisas causais, né? Aí ele pensava, ninguém encostou em ninguém, né? E esse troço mudou, isso é impossível desse jeito, né? Como pode? Então ele traz esses três elementos, né? Que é, vamos dizer, o poder de fé, de crença, não lembro exatamente a palavra que ele usa, da própria pessoa, né? O fato do próprio xamã, né? Da própria figura religiosa que está fazendo isso, ela mesma acreditar naquilo que ela está fazendo e ela ser também instituída, empoderada pelo grupo e o próprio grupo também acreditar e empoderar que aquilo venha acontecer. Aí com essas três coisas, aquilo vinha e acontecia. Magicamente, ou cientificamente, né, se a gente quiser também dizer. Então aqui ele diz uma coisa muito parecida, né? Então tem a fé das pessoas, tem a virtude dos próprios sacerdotes, e tem o poder do Buda e o poder do Dharma. Então aqui tem elementos ainda mais fortes. Aí tudo operava junto, harmoniosamente, para produzir as causas e condições que tornavam as cerimônias efetivas, né? Hoje em dia, porém, a virtude interna dos sacerdotes não se compara àquela dos preceptores de antigamente. A fé daqueles que rezam também é fraca. Por exemplo, os fiéis pedem aos sacerdotes que conduzam rituais de preces budistas como um tipo de serviço público, fazendo assim com que os sacerdotes se tornem pouco mais do que funcionários do governo. Isso aqui é muito interessante, porque é um tempo em que o budismo estava se institucionalizando como uma religião do Estado, né? Então, aquilo vira uma profissão. E quão fácil é escorregar para isso, né?
Então aquilo parece maravilhoso, mas é como se o ambiente sutil de abertura, de profundidade, ele facilmente é atropelado pela burocratização, né, das preces e dos rituais e da própria prática, né? Então ele está criticando isso, né? Como fazer as coisas andarem, né? Muito, muito delicado isso. Oferendas para cerimônias importantes e rituais esotéricos, eles não estão de acordo com os costumes estabelecidos. Então, quando rituais de preces especiais são realizados, os fiéis, ocasionalmente, eles se comprometem a distribuir as doações, mas isso raramente é feito. Isso não é verdadeiro apenas nos rituais de preces, mas também em todas as cerimônias budistas. A razão para que tais coisas ocorram é que a fé no Buda Dharma, ela no fim é superficial. Como então podemos esperar que as preces sejam atendidas e que as raízes de bondade cresçam? E se a gente olha assim, bom, as pessoas não doavam a comida direito, a gente pode até criticar eles, né? Mas isso é tão simples quanto a pessoa fazer um tsugi e na hora que alguém passa na frente do prato dela com aquela tigelona grande, né? E pede para ela então oferecer alguma coisa, cada um tem um olhar apegado para um canto do prato que pensa, não, esse aqui não. É assim. Em Kamakura, recentemente um médico japonês chamado Zi Guan ganhou uma reputação na prática de medicina. Uma vez, quando ele estava compondo uma prescrição conhecida como Sokoen, havia um homem por perto que, desejando experimentar o remédio, pegou um pedaço entre os seus dedos e o provou. Percebendo isso, essa imagem aqui é muito bonita. Ziguan lhe disse para tomar mais um pouco. Pegue mais. Confuso, o homem perguntou por quê. Cada remédio tem uma dosagem adequada, respondeu Ziguan, o médico. Se você tomar menos, o remédio não terá efeito. Se você quer tomar ele, vai tomar inteiro. Você deve tomar o suficiente para que ele realize a sua função. Aqui é uma analogia com a prática, né? Se você vai tomar, tome por inteiro, né? Para realmente fazer efeito. Tome por inteiro. O argumento de Ziguan também se aplica aos rituais de preces e outras cerimônias. Se formos realizar tais eventos, nós devemos abordá-los de uma maneira que os tornará efetivos. Você para fazer, vamos fazer bem feito, é mais ou menos isso, né? Se a gente for fazer 15 minutos, que sejam 15 minutos bem, o melhor que a gente consiga, né? Então não é fazer uma grande elaboração, mas a gente ele vai falar sobre isso, né? É fazer pouco, mas fazer bem feito. Fazer inteiro, né? É sobre fazer inteiro. Qualquer coisa a gente faz inteiro. Nem que seja cortar um pão. A gente corta um pão, corta inteiro o pão, né? A fatia, não um pão inteiro. A gente corta uma fatia inteira. Direito, né? É isso que ele está dizendo. O sucesso de um ritual de preces e o grau de mérito resultante, eles são determinados apenas pela profundidade da nossa fé. Isso não tem relação com a quantidade de oferendas. A pessoa pensa, pô, não tem nada para oferecer, não diz respeito a isso, né? É a profundidade que a pessoa coloca, né? Subjetivamente, internamente, né? E ele não diz assim, bom, é um pouco por isso e um pouco, então, pelo que você está oferecendo. Ele diz, não, apenas. Ele é bastante enfático aqui, né? É determinado apenas pela profundidade da fé. Pela profundidade do quanto que a gente coloca, né? Cerimônias e rituais de prece são bem conduzidos se forem realizados de tal maneira que todas as pessoas sejam inspiradas e que os 3 tesouros, né, as 3 joias, sejam movidos. Movam, né? E aqui é o último parágrafo já. O Buda ensinou que os governantes e as pessoas influentes devem ser instruídos no Dharma.
Por quê? Embora as classes mais pobres possam atingir liberação por meio da fé em quaisquer tradições, as quais os seus esforços espirituais em vidas anteriores as tenham conduzido, lhes falta a capacidade de proteger e sustentar o Dharma e difundir os ensinamentos budistas. É como se fosse um recorte quase de classe social que ele coloca, não tanto por conta das pessoas, mas o fato de não ter acesso à educação, não ter acesso a aprender a ler e escrever, a literatura, ou qualquer forma de exercício, atividade intelectual, né? Então, embora fosse um Japão feudal, né, é provável que só a elite é que tivesse acesso à educação. Então, aqui é sobre educação, não é sobre as pessoas. Tem que ter educação. Por conta do seu dever de sustentar o Dharma, as pessoas das classes dominantes que o recebem não devem limitar-se a ter fé numa única escola budista, por exemplo, e rejeitar todas as outras. Se a sua fé se estende por todas as tradições, elas tampouco devem utilizar essas tradições para oferecer preces direcionadas a objetivos seculares. Nessa era degenerada, não é um privilégio receber o ensinamento do Tathagata, do Buda? Fazendo votos profundos de nunca atrair essa confiança, sustente o budismo externamente, ao construir templos, grandes ou pequenos, ou salas de prática, o que quer que seja. E sustente-o internamente, ao fomentar o verdadeiro espírito do caminho. Sustentando todas as escolas, aqui todas as escolas budistas, ou todas as escolas que tenham essa proximidade, formando quaisquer conexões que possam ajudar a conduzir todos os seres vivos à realização da iluminação. Esse é o mais verdadeiro dos rituais de preces e o mais incomensurável dos atos meritórios, que é como se fosse uma prece e um ato de não sectarismo, né? No fundo é sobre isso, né? É sobre não sectarismo. O ritual principal, o ritual do não sectarismo. Monarcas, altos oficiais e patronos poderosos podem ter atingido suas posições como recompensas kármicas por sua prática dos 5 preceitos e das 10 boas ações em vidas anteriores. Porém, eles só foram capazes de fazê-lo graças à providência dos 3 tesouros. Se agora eles voltarem as costas para o ensinamento do Dharma, eles não são diferentes daquele de nascimento inferior, que não recebem o ensinamento do Buda. E assim conclui esse trecho, né? Então ele usa a situação do contato com o imperador do Japão para trazer pontos muito interessantes, né? Embora eles estejam misturados ali com aquela época, com aquela linguagem, elas são muito interessantes. Então esse foi o conjunto de trechos assim que a gente olhou, né? Mas é bastante material, né? Um pouco denso. Então, se alguém quiser dizer alguma coisa. Michele, eu fico pensando, tu que acabou de sair de um retiro cujo ponto forte era o aspecto ritual, né? Que era converter o aspecto externo do ritual num aspecto interno, né? E eu sei que tu fez votos de não compartilhar aspectos assim, né, do retiro, né? Eu não tô aqui te convidando a quebrar nenhum voto, mas de alguma forma eu acho que tu contemplou essas coisas, né? De que especificamente você está falando? Porque, ou seja, você fez, esse retiro, né, essas práticas Vajrayana, elas têm um aspecto externo bastante forte, né? De você fazer oferendas, de você fazer os rituais todos, né? Sim. Mas do quanto que aquilo remete
para um outro lugar que não é aquilo mesmo, né? Que parece que é. Eu acho que a todo momento o movimento ele é interno, né? Porque tu pode estar lá fazendo a coisa muito mecânica ou sem saber o que você está fazendo, né? Por exemplo, você pode estar fazendo mudras e tocando sino e fazendo prostração e a tua mente não está lá. Então, o aspecto externo continua presente, mas o movimento interno não está acontecendo. Então, eu não sei se é isso que tu está se referindo, né? Uhum. Ao mesmo tempo, por exemplo, num dia que tu tá... Porque é uma prática que tem jejum dia sim, dia não, né? Só para quem não sabe. Então, pode ser que num dia de jejum, por exemplo, que tu tá com a energia muito baixa, eu tinha momentos que eu não queria fazer as práticas físicas, né? Eu não queria cantar, não queria verbalizar as coisas. Mas internamente eu estava muito presente, então o movimento estava acontecendo interno mais do que externamente, porque eu estava com a energia física muito baixa, né? Mas internamente era um dia que a prática era mais intensa do que talvez no dia que eu estava comendo, e que aí eu tinha mais disposição para realizar a prática externa. E eu não sei se é exatamente isso que você está se referindo, né? Mas eu acho que eu acho que elas podem, a prática externa e a interna, elas podem se encontrar e também não, né? A prática externa, às vezes, ela pode ser vazia, né? Ou ela pode ser meio teatral. Uhum. Era isso? Eu não sei se é isso aqui que você está Não, mas se é isso referindo. mesmo. O aspecto sem forma tira comida, né? Aí a mente fica mais ampla, mais aberta. Não Isso, sei, às vezes a mente estreita, né? Porque, porque mexe numa coisa que... Muitas vezes, por exemplo, eu não tinha fome, né? Mas tinha uma necessidade de comida afetiva. Aham. Não estava com fome, mas eu queria chocolate. É diferente. Interessante isso. Tu ri, né? Obrigado. Posso fazer uma... Por favor. Oi, gente. Na verdade, não é uma pergunta, é porque eu achei interessante essa explicação sobre as pessoas ricas, né, e poderosas, né, receberem esses ensinamentos e tal. E aí eu lembrei de uma situação, porque eu tava lendo uma reportagem sobre a filha do Steve Jobs, né? E ela descrevendo no livro que o relacionamento dela com o pai sempre foi super conturbado, que ele não foi um bom pai e tal. A gente O Steve sabe que ele Jobs. era cheio de questões, né? Sim. Tá dando para me ouvir? Tá. Sim. E aí aí ela estava falando do livro que ela escreveu, e aí ela descrevia que quando ela chegou para visitá-lo, ela quando ela chegou para visitá-lo, ela encontrou ele assim extremamente agitado na cama e tal, super doente e super neurótico e tal. E um monge que ficava dia e noite, inclusive um monge brasileiro, que ficava dia e noite fazendo preces e orações para ele e tal, né? E quando eu li aquilo, eu não pude deixar de sentir uma certa revolta. Era um monge budista? Um monge budista brasileiro, agora eu não vou lembrar o nome.
Depois, se você quiser, eu te encaminho a Eu já reportagem nem sei se eu quero. Brincando. da BBC. E aí, eu não pude deixar naquele momento de pensar assim, poxa vida, quantos praticantes não têm a chance de ouvir uma palavra de um monge, de um lama, em seu momento de maior necessidade, e às vezes é tão difícil ter acesso, né, a esses mestres para nós, pobres mortais, Ele porque contratou um. aí um cara, né, que faz tudo errado, e tipo, aí de repente ele tem grana e ele deve, pô, eu entendo, né, o monge possivelmente estava recebendo um dinheiro para o seu tempo, né, enfim, né, para práticas. Eu entendo assim o monge ali, mas eu não pude deixar de sentir uma revolta. Mas aí, agora, quando você entendeu? Eu não vou negar, eu senti. E aí agora, ouvindo esse trecho, né, fez sentido para mim, né? Porque tem pessoas que olham para esse tipo de pessoa, né? Tem pessoas que olham para os Steve Jobs da vida. E aí eles, nossa, então tinha um monge budista ali, né? De repente, inclusive até como uma forma de divulgação do Dharma, não sei, e não só o aspecto financeiro, mas também é algo que atinge um maior número de pessoas, né? Então, assim, eu entendo, mas naquele momento ali eu falei assim, poxa, que injusto, né? O cara não era nem praticante, assim, aí ele basicamente paga um monge para ficar orando por ele ali, fazendo preces para ele naquele momento da passagem. E quantos de nós vai ter essa chance, né? Isso porque a gente está numa sanga e tal, e a gente conta com apoio, né? Inclusive, agora eu precisei tanto, eu recebi um apoio da sanga, né? Tenho recebido, mas, né? Assim, e as outras pessoas, né? E os praticantes mais humildes ainda, dificilmente eles vão ter, né? Quem de nós, né, pode ter enfim, esse mérito, essa felicidade de ter um monge ali orando ali dia e noite na beira da sua cama, no seu leito de morte, né? Então é um pouco isso, assim, né? Agora fez sentido, assim. Eu acho que ficou um pouco mais claro para mim. Só queria relatar isso. Obrigado. Obrigada. É difícil entender, né? Porque provavelmente tinha uma relação kármica com essa pessoa que era um monge, né? A gente não sabe muito bem como, mas com certeza eles tinham uma relação kármica, né? Verdade. E as motivações, elas também são inacessíveis para nós, né? A gente não sabe muito bem como que era esse praticante, né? Difícil julgar, né? Muito difícil. A situação parece estranha, mas melhor deixar assim, né? A gente não vai chegar a nenhuma grande conclusão. A gente não sabe o que isso pode vir a resultar, né? Como uma semente que foi plantada de alguma forma, né? Melhor deixar em aberto. Sim, mas eu acho que é interessante, né? Esse texto ele responde tantas coisas assim. Nossa, ele traz várias Da possibilidades de. motivação, né? Ele não usa essa palavra, mas o tempo todo ele coloca luz nisso, né? Como voltar para a motivação, como ampliar a motivação, né? O tempo todo ele bate nessa tecla, né? Você me permite também, me fez lembrar você falando do. Ai, você falou assim, você não falou, eu sou preconceituosa, eu sou. Alguma coisa, você não usou essa palavra, mas você quis dizer assim, sou meio pé atrás com esse negócio de matar em prol do Dharma, né, da motivação. Ai, mais ou menos isso. Me fez lembrar o Mingyur Rinpoche, que ele falou assim sobre emprego e motivação. Daí ele falou assim do cara que vende armas. Ele falou das profissões, né? E eu já ouvi o Lama falando, tal. Ele apresentou um texto, acho que era do Rei Dharma, em que o Lama falava que o Buda falava que não deveríamos trabalhar com venenos, nem com armas, né? Que não era né, bom trabalhar com essas coisas, né? E aí o Mingyur Rinpoche me solta essa,
que mesmo que o cara estiver vendendo arma, se ele tiver uma boa motivação, ele pode fazer um bom trabalho, né? Se ele atender bem a pessoa, se ele isso, se ele aquilo, e começou a discorrer sobre isso. E eu, bom, tô com o pezinho meio atrás, mas, né? E aí, assim, a gente vai vendo que é como se fosse uma ampliação, né, da compaixão, assim, que vai incluindo todo mundo, assim, no final das contas. Que é essa questão, né, do bom e do mal, né, assim, é para refletir, né. Porque a gente nunca sabe como que as coisas vão se encaminhar, né? A verdade é essa. Então, aquilo que no momento parece horrível, pode ser que depois de um tempo... Então, vai que o vendedor ele foi simpático, ele foi alguma coisa, a pessoa chegou em casa e pensou, não vou usar essa arma, né? Não faz sentido. A gente não sabe. A gente não sabe. Eventualmente, a pessoa vem a utilizar aquela arma, causa uma tragédia, a pessoa acorda dentro da própria vida e aí a pessoa ressignifica a vida. As coisas dão muitas voltas, né? As coisas dão muitas voltas. A gente não deveria congelar na primeira impressão, né? Na primeira imagem, porque aquilo sempre se desdobra. As coisas sempre se desdobram e a gente precisa de tempo para ter uma noção um pouco maior do que os movimentos todos significam, né? Sim. A gente olha de uma dimensão muito curta, né? Eu lembro a história da Jetsuma quando ela foi questionar o mestre dela sobre um outro mestre aí um pouco suspeito, né? Que ela achava que fazia umas coisas meio estranhas, né? E ela não citou nomes, né? Mas era um grande mestre muito conhecido. Ah, então você sabe o nome, conta aí. Não, ela não falou nomes, eu tenho... Quem sou eu, né, para dizer qualquer coisa, né? Mas aí o mestre dela disse assim, olha, muito difícil fechar essa questão. Mas faz o seguinte, espera ele morrer e conta mais 20 anos. Aí você vai ter uma noção do que aconteceu de fato. Uhum. Então é muito interessante, porque se a gente olha aquilo numa dimensão muito curta, a gente não tem oportunidade de aprender com uma lente maior, né? E o que ele estava oferecendo era justamente isso, ele estava oferecendo espaço, ele estava oferecendo tempo, ele estava oferecendo um ângulo de ver aquilo numa escala muito maior. E ela disse, eu vivi para que isso tudo acontecesse, para que esse mestre, então, acabasse morrendo e que passasse mais 20 anos. Coincidentemente, ela disse assim, isso acabou acontecendo. E eu vi que, de fato, alguns alunos ou alguns movimentos não frutificaram, mas teve coisas belíssimas e maravilhosas que desdobraram daquilo, que ninguém podia imaginar naquele momento. Sim. Entendo. Então, é bom guardar esse espaço aberto, né? Da gente não fechar com a primeira imagem ou a primeira impressão que surja, né? Porque as coisas se desdobram, né? Em jeitos que a gente não imagina, né? Só para finalizar, nossa, eu tenho pavor de armas, né? Mas quando a gente para e pensa, qualquer coisa pode ser uma arma, né? Pois é. Em casa, né? Obrigada. Obrigado, Cris. Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Boa tarde. Henrique, boa noite já. Tarde. Eu queria perguntar sobre os meios hábeis. E aí, assim, eu não sei se eu entendi direito, né? Mas, para mim, os que você explicou que são aqueles que têm forma, eles são mais direcionados para os iniciantes, né? Para uma questão de que eles têm menos entendimento, são mais distantes para ver se eles se aproximam e ganham confiança. E que conforme os iniciantes vão se aprofundando, ou conhecendo, ou tendo mais vivência, aí eles podem entender também os que são sem forma. Eu imaginei isso, porque tem alguns ensinamentos que eu entendo e outros que eu não entendo. Eu acho que os que eu não entendo é porque eu ainda não vivi, eu não experienciei aquilo da forma como deveria. Uhum.
Aí eu fiquei pensando assim, que tipo, meio que tanto faz como que é o tipo de ensinamento, que o que importa é quem está transmitindo o ensinamento, porque a pessoa que está transmitindo o ensinamento, se for um mestre, se for alguém realizado, ele vai saber escolher o que é melhor para você. Né? Só que aí, às vezes, a gente também não está sozinho, às vezes a gente está num grupo, e o grupo normalmente não é homogêneo, né? Tem vários tipos de pessoas. Aí, assim, a minha dúvida é porque, às vezes, quando a gente vai ouvindo bastante, a gente vai gostando, a gente se empolga, a gente quer transmitir isso para os outros também, porque se faz bem para você, pode fazer para os outros. E aí, às vezes, a gente tenta explicar, e aí, tipo, né? Nós não somos a pessoa adequada para ensinar, né? E para transmitir, sei lá, a gente pode transmitir tudo errado, né? A chance de dar ruim é grande. E aí eu fiquei pensando assim, que tipo, pensando que existem vários meios hábeis e que tipo, usar a criatividade, usar a arte também é um meio hábil, aí eu fico com receio, assim, sabe? Porque às vezes você faz uma arte ou faz alguma coisa, no meu caso eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer desenho. Aí eu mostro para alguém e, tipo, aquele alguém pode ter um entendimento totalmente errado, distorcido daquilo que você tentou apresentar. E aí eu penso que se você meio que consegue controlar o público, né, para quem que você vai dar aquele desenho, né, ou mostrar, isso é uma forma de tentar diminuir, né, porque aí você vai mostrar para quem você meio que sabe que está aprendendo também, ou que sabe que você está aprendendo. Mas hoje em dia, com essa coisa de internet, tipo, você manda para um, vai para 200. E, tipo, esses 200 sabe lá quem vai ser, né? E aí eu fico meio que nessa dúvida, assim, sem saber se é bom ou se é ruim. Não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso para ajudar. Porque a primeira recomendação é a gente praticar, né? Então, como se essa fosse a mais efetiva, porque aquilo viesse mais pela própria transformação interna do que uma verbalização nossa, né? Então, esse é como se fosse a coisa, dizer, mais que vai produzir mais efeito mesmo, é a transformação pessoal, né? Que é aquilo que o Lama tirou uma onda outro dia, né? Ele disse, ajudar os outros é fácil, né? Difícil é transformar a si mesmo. Então, esse ponto ele nos pega sempre, né? Agora, vai vir também de uma sensibilidade nossa de mais ou menos adivinhar, e isso vai depender também do grau de proximidade que a gente tem com outra pessoa, quanto que a gente consegue entrar no mundo dela, de ver se a pessoa ela realmente está aberta, se ela realmente quer naquele momento, se realmente vai fazer sentido ou não. Talvez a gente seguir com uma companhia assim mais discreta ou silenciosa, no sentido de não ficar necessariamente naquele momento trazendo referências, né? Talvez seja mais útil para a relação do que a gente sugerir coisas, né? Então é como se dependesse mais de uma sensibilidade nesse momento do que qualquer outra coisa, sabe? E aí se a pessoa de alguma forma perguntar, tiver interesse, a gente pode sugerir alguma coisa mais inicial que possa ter a ver com o que a pessoa está procurando, né? Mas não tem uma receita pronta. A resposta é essa. Vai depender, cada caso é um caso, né? E às vezes também, por exemplo, a gente oferece alguma coisa, naquele momento parece que não funcionou. Mas a vida dá tantas voltas que depois de um tempo a própria vida da pessoa pode girar e ela lembre que lá na estante dela tinha um livro, ou que um dia alguém enviou um link para ela, dela vai atrás e vai procurar aquilo. As coisas, elas não são, elas sempre continuam, né? As coisas elas não terminam. Então a gente ofereceu alguma coisa, aquilo pode ser que não funcionou naquele momento, mas pode ser que mais adiante aquilo se desdobre, né? É assim. Você acha que isso pode ser mais uma preocupação minha comigo mesmo do que com o outro?
Talvez. Tá bom, obrigada. Tu vai ter que olhar isso. Obrigado. Obrigado. Oi, Célia. Oi, Henrique. Oi, todo mundo. Olha só complementando o que estavam falando do Steve Jobs antes, ele tinha uma conexão com o Zen budismo, pelo que eu sei ou que eu li no passado sobre ele. Só assim, comentando. Ou seja, ele tinha um pezinho lá, mesmo que ele tinha tantos paradoxos na existência dele, ele tinha uma conexão com o budismo Zen. Mas Alguém escreveu aqui do Segui Rinpoche, né? Eu conheci ele. Tinha uma sanga dele perto da minha casa em Porto Alegre. E tem um trono do Segui Rinpoche aqui no Templo do Caminho do Meio, que era o trono que ele usava quando ele ia para o centro em Porto Alegre, né, Gelugpa, né? Ele é uma figura, porque ele era pai de santo e ele foi reconhecido como um tulco da linhagem Gelugpa. Uau. Ele é uma grande figura, Segui Rinpoche. Ele é uma emanação do Buda da medicina. Uma grande figura. Ele mora nos Estados Unidos há muitos anos já. Ele tem uns 70 e muitos já. Acho que ele nem vem mais ao Brasil. Mas ele vinha regularmente dar ensinamentos aqui. Henrique, Mas eu queria fazer uma perguntinha, se eu puder. Desculpa, por favor. é só porque eu falei que saiu na Veja Rio, ele veio para o Rio, abriu um centro de meditação. Ele teve vários no Brasil também. Ó. Desculpa, Célia. Não, tudo bem, tranquilo. Eu queria só saber um pouquinho mais sobre o ritual de Chod, que você mencionou. O ritual de Chod, ele é usado quando a pessoa morre, né, em princípio. Mas... Não, Chod é uma prática em vida. Ela é uma prática que ela deriva do Prajnaparamita, né? Então, ela é uma prática em que a pessoa... A prática tradicional dentro do Vajrayana, ela tem muitos implementos, né? Então, tem tambores, sinos, né? Tem uma sadhana específica. Mas ela é uma prática em que a pessoa visualiza como se fosse o oferecimento do próprio corpo dela, né? Como uma forma de liberar o apego e a fixação ao próprio corpo, à própria identidade, né? Só que como aquilo vem por dentro de um aspecto quase xamânico, eles usam essas expressões demônios, né? Então tem o demônio, aí Mati Glabdron, que é a fundadora dessa prática, né? Ela fala em 4 tipos de demônios, né? Mas o demônio principal é o demônio de avidya. Ela usa como se ela usasse essa expressão do apego a uma sensação de um eu. Em inglês eles traduzem ego clinging. Uma fixação a um eu, a um ego, a uma identidade, né, como separada do mundo, das coisas, né. Mas eles dão uma densidade para isso, como se fosse um demônio, né. Como se a gente sente isso desse jeito, né. A gente começa a ver como se fosse alguma coisa, dá uma raiva. Assim, por que eu não consigo ultrapassar esse obstáculo? Por que eu não consigo soltar esse negócio? Por que isso me persegue? É como se fosse um demônio, a pessoa tem uma sensação dessas. Aí dentro da prática, tem um conjunto de passos, né, em que a pessoa visualiza entregando o que o demônio quer. Ela entrega tudo que tem de mais caro. O que tem de mais caro para cada um é o próprio corpo, né? A própria sensação de individualidade, assim por diante, do que constitui ela, né? Deve ser até um trabalho interessante para fazer, assim, para apaziguar relacionamentos ou curar, assim, coisas difíceis ou obstáculos. Aí surgiu esse método, né? Esse método da Lama Tsudrin Alyon, que ela tornou isso uma prática terapêutica menos ritualizada, né, do que é o Vajrayana, e mais acessível a um contexto ocidental, né, em que ela faz exatamente isso, é um contexto terapêutico. Muito interessante. Tem um livro dela
alimente, feeding your demons em inglês, né? Tem uma tradução em português, mas eu não sei se é boa. Feeding em inglês é original, né? Alimentando seus demônios, né? Seria feeding your demons. É engraçado, eu não sei por que que eu tinha uma associação disso com algum ritual que é feito de oferenda do corpo em situação de morte. Eu devo ter confundido com outra coisa, não sei. Não, mas no Tibete o que eles faziam, né? Eles não têm essa tradição de enterrar a gente debaixo da terra, né? Que é uma tradição cristã, né? Uhum. E então eles tinham isso que em inglês eles traduziram por charnel ground, que não tem uma tradução para o português direito, mas é como se fosse um lugar que tu deixa os corpos, né? Então a pessoa morria e aí tinham as práticas que eram feitas por alguns dias, né? Uns instantes depois, né? Até concluir o processo de transferência de consciência e os elementos se dissolverem por completo, né? Então tinha esse cuidado, né? Mas depois desse período em que tinha essa constatação, né, que a consciência tinha deixado o corpo, assim por diante, aí o corpo eles botavam em cima de um cavalo, levavam até o charnel ground esse e deixavam lá. E aí rolava de tudo, né? Porque aí quem tivesse por lá se aproveitava. E era o lugar que esses praticantes de Chod, eles iam fazer as práticas, né? Porque é um lugar escabroso, né? Entendi. Rolava todas as energias que imagina Sim, então pesadas tinha por lá. dá para praticar. Eles praticavam nesses lugares, né? Eu acho que no Senhor da Dança o Chagdo Rinpoche conta umas histórias tirando onda, assim, né? Porque é uma prática nesse contexto, imagina, é dificílima de fazer, né? Com grau de, assim, tudo muito cru, né? E aí volta e meia o pessoal tirava onda, assim, eles testavam os praticantes, né? E aí saíam correndo, né? O pessoal se atrapalhava um pouco. Mas isso do Vajrayana começa como alguma coisa que a pessoa faz em casa, assim, dentro de um templo, um ambiente protegido, né? Não começa indo em loco, né? Fazendo essa prática, né? Para nós aqui, os cemitérios, eles são bem arrumadinhos, né? Comparado com os tibetanos, os indianos também, né? Que eram umas coisas... Então tá. A Metabhavana é bem radical. Isso, um Prajnaparamita bem radical também, é. Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer dedicação, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Show.